Olha para mim aqui agora, ainda mesmo que você não tenha achado. A Sagrada Escritura é uma das coisas mais importantes que nós temos na igreja. Depois da Eucaristia, que é o nosso bem supremo, já que o Papa João Paulo II e a igreja tem nos ensinado isso durante os séculos que nós vivemos da Eucaristia, a palavra de Deus ela é muito importante para nós. A palavra de Deus ela é tão importante que Jesus, quando ele foi ser tentado no deserto pelo diabo, ele venceu o diabo com a palavra. E ele olhou para o diabo e teve a coragem de dizer, Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Não é uma pregação monólogo, beleza? Eu vou dizer amém, você responde amém. Eu vou mandar dizer para quem está do lado, você diz para quem está do lado. Porque se você diz isso, responde para mim, eu entendo que você está entendendo. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para você, maravilhoso. Bíblia Sagrada, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus e isso é vocês. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Olha o pleonasmo aqui da Bíblia. Se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira desse mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãos. Palavra do Senhor. A palavra de Deus, como eu dizia, ela é muito importante. A palavra de Deus é tão bonita, mas antes da gente entrar no tema. O tema é templos do Espírito Santo. A importância da Bíblia é tão grande, e a Bíblia é tão bela, mas tão bela, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, que céus e terras passarão, mas a palavra não passará. São Padre Pio um dia estava lendo o Evangelho na missa. Enquanto ele lia o Evangelho, ele derramava lágrimas de amor, lágrimas, ele chorava muito, porque São Jerônimo dizia que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. E ele chorava enquanto ele lia a Bíblia no Evangelho na missa. E uma pessoa no final da missa foi na sacristia conversar com ele e disse assim: Padre Pio, por que o senhor chora enquanto lê o Evangelho? Ele olhou para aquela pessoa e disse assim: parece pouco para você um Deus se comunicar de forma tão clara com as suas criaturas? Diga para quem está do seu lado: a palavra de Deus. Não, tem que ser assim, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão importante e é tão bela na tradição da igreja que São Jerônimo demorou 15 anos para traduzir a Sagrada Escritura. Se você está achando que a Bíblia chegou aí na sua mãozinha toda bonitinha, com um zíper e tudo, não. São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que é a versão da Vulgata que nós temos, traduzida pelo Padre Matos Soares, que é a Bíblia que nós temos em nossa mão. Então, se você acha que a Bíblia não tem tanta importância assim, querido, saiba, a igreja trabalhou muito tempo nela e preservou ela durante muito tempo, para que ela hoje chegasse na sua mão com zíper e tudo. Diga para quem está do seu lado: a igreja te deu a Bíblia. Olha para mim que eu sou lindo. Obrigado. Gênesis 1:26, sua imagem de Deus. Diga para quem está do lado: você é lindo também. Diga. Ficou com inveja de mim, aleluia.
Na tradição da igreja, a Bíblia é tão importante que na época das cruzadas, que a igreja tinha exércitos que lutavam em favor da igreja, por exemplo, como no tempo da Batalha de Lepanto e por aí vai, do Papa São Pio V, quando o Papa lia o Evangelho na igreja de São Pedro, os soldados que participavam na frente, na hora do Evangelho, eles se colocavam de pé, eles colocavam a mão na espada que ficava na bainha, dizendo para todas as pessoas que enquanto o Evangelho está sendo proclamado, se alguém se levantar contra a palavra, nós com a espada na bainha e com a mão sobre ela, tiraremos e defenderemos a palavra com a nossa própria vida. Diga para quem está do seu lado: meu Deus do céu. Não, faltou o gesto. Diga: meu Deus do céu. Aí você vem no retiro lá em BH, em Minas Gerais, no retiro Lázaro profético do avivamento. Diga aleluia. Aí tem uns abençoados que não traz Bíblia. Diga para quem está do seu lado: você é um safado, sabia? O povo vai levar a Bíblia agora para comprar pão. Aleluia. Ah, meu Deus. Eu quero mostrar para você nesse início de pregação, nem é meu tema, está falando da Sagrada Escritura, mas eu quero que você tenha vergonha de não ler a Bíblia. Eu quero que você tenha vergonha de ser católico e não ter lido os 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus. Dos 4, vamos lá, eles são discípulos de Jesus, apóstolos, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não é todos não. Mateus é discípulo de Jesus, Marcos não é discípulo de Jesus, nem conheceu Jesus, é discípulo de Pedro. Lucas é discípulo de Paulo, nunca viu Jesus Cristo também. João é discípulo. Está vendo como é que você não lê a Bíblia? Safado. Diga para quem está do seu lado: safado. Tá, mas isso aqui não é só bobeira, é só introdução para você olhar para mim. Eu quero que você então, a partir de hoje, tenha um amor muito grande pela Sagrada Escritura. Eu quero que você ande com ela para todo lugar. São Jerônimo amava tanto a Sagrada Escritura que ele dormia abraçado com ela. Ele dizia, ou Santo Agostinho que dizia: a Sagrada Escritura é a minha casta delícia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Santo Agostinho dizia uma frase: ama o estudo da Sagrada Escritura e você vai parar de amar os prazeres da carne. Vai parar. Você quer largar a masturbação, mas você não lê Bíblia. Você quer largar a pornografia, mas você não lê Bíblia. Diga para quem está do seu lado: a resposta está aí, Jacu. Chega de Bíblia, olha para mim. Você já entendeu o amor? Gente, eu estou tremendo aqui, ó. Quando eu falo da Bíblia eu começo a tremer. Já eu paro. Quando acabar a pregação. Meu Deus do céu, não. Assim, nada contra os protestantes, mas eles carregam debaixo do braço com maior orgulho: temos a palavra, Lutero, sola a Escritura, aleluia. Ei, a Bíblia é sua, a sua está completa, beleza? Natan, mas os livros que tem a mais na Bíblia católica são os deuterocanônicos, porque foram escritos em hebraico e não em grego. É verdade. Mas a igreja no século IV disse que esses livros eram inspirados. Então nós cremos e é isso. Jesus disse, Mateus capítulo 16 versículo 18: Pedro, você é pedra, e sobre você, porque Petros significa pedra, tá? Sobre você eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerem contra ela. Tudo que ligar na terra liga no céu, desliga na terra, desliga no céu. Porque você tem quem tem a chave? Quem é Pedro? Aí igreja, na pessoa do Papa. Então quando o Papa disse, são inspirados, ele, ainda, eu vou dizer até uma besteira aqui, se tiver um teólogo me corrige depois, ainda que tivesse desligado lá em cima, quando o Papa disse, é inspirado, está ligado, porque Jesus que disse, Ele é Deus. O que você liga na terra, filho, fica tranquilo, porque eu ligo no céu. Pode aplaudir.
Aí como que você entende um Deus de amor? Um Deus que se faz carne no ventre de Maria, se faz semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, rebaixamento, aonde Jesus, a sua condição divina, ele se faz homem, ele se rebaixa, ele se coloca na pior condição de ser humano. É verdade, a pior condição, porque a nossa humanidade está defadada pelo pecado. O nosso corpo é um corpo sujeito à morte. Então ele se rebaixa, humilde, kenosis. Não tem ninguém mais humilde que Jesus Cristo, não tem ninguém. Aí nós olhamos então a vida de Jesus, o que ele fez por nós, e ele não contente, ele inicia o seu ministério. Como foi dito nas pregações, com 30 anos de idade, ele começa a caminhar na Galileia, ele começa a chamar os discípulos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 13, que Jesus ele chama quem ele quis, ele desce da montanha depois de rezar com o Pai, e ele começa a chamar a Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, e vai, e quando ele chama quem ele quer, ele reúne o seu colégio apostólico, os 12 apóstolos. Começa a caminhar com os 12 apóstolos, ensinando eles, dizendo o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam, como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder. E começa a dizer: eu vim para salvar. E para salvar, porque eu já sei de tudo, eu sou Deus, eu sou onipresente, onisciente, onipotente, eu vou morrer. Então Jesus, em Mateus capítulo 16, dá o primário da igreja para Pedro. Segundos depois ele diz: Pedro, eu te dei a igreja para você cuidar, porque eu vou morrer, eu vou ter que ir para o Pai, porque depois que eu for o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Foi a pregação do Daniel. Aí Pedro olha para Jesus e fala: não, Senhor, jamais vai te acontecer. Se encostarem a mão em você, eu mato de porrada, eu encho de soco. E Jesus: cala a boca, Satanás, não pensa como os homens. Aliás, não pensa como Deus, pensa como os homens. E por aí vai. Não contente, Jesus sabia do complô que os fariseus faziam contra ele. Então Jesus, ele começou nos últimos discursos da paixão, fazer discursos dolorosíssimos. Não é à toa que um dos textos, depois que Jesus prega que ele vai morrer, uma pessoa chega para ele e fala assim: olha, Jesus, o seu evangelho é duro demais, quem pode seguir ele? Quem pode cumprir a tua lei? E Jesus disse: quem é o Filho do Homem para vocês? Porque se vocês não acreditam, pode ir embora. Jesus chama os 12 e diz assim: vocês querem ir embora junto? Para vocês, quem eu sou? Então Pedro, como sempre o primeiro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é isso? Quem está entendendo, diga amém. Não satisfeito, o complô está armado. Jesus é preso pelos soldados. Meu Deus do céu. Pedro fez o que disse que faria. Quando o soldado pega ele, ele arranca a orelha do soldado Malco. Vocês ouviram isso numa das pregações ontem, não foi? Eu vou te dar uma outra interpretação para aquilo da espada na bainha. Por que Pedro, presta atenção nisso, por que Pedro, caminhando 3 anos com Jesus, ouvindo ele dizer, João 13:34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 15:17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, nisso reconhecerão que sois os meus discípulos. Não foi ele que disse no sermão da montanha: se baterem na tua face direita, da esquerda, Pedro. Pedro estava em tudo, gente, ele sabia. Sabe por que Jesus não pediu nos 3 anos, dormindo com Pedro, vendo aquela espada todo dia, Pedro com aquela espada? Você sabe por que Jesus não pediu para Pedro tirar a espada da bainha? Porque não adianta nada tirar a espada da bainha se antes não tirou do coração. Não adianta você fazer nada pelos outros se antes você não tirar aqui dentro para Ele. Então beleza. Não satisfeito, Jesus faz o quê? Morre. No 3º dia, ressuscita. Fica 40 dias com os discípulos, pregando, aparecendo, mostrando as chagas. O evangelho dessa semana: Tomé, toca, pode ver que sou eu.
e sobe para o céu. Subindo para o céu, Jesus não ficou satisfeito. Diga para quem está do seu lado: Jesus nunca fica satisfeito. Para quem está do outro lado, Ele não fica, Ele não fica. Olha para mim. Não satisfeito, Ele manda o quê? O Espírito. Foi a última pregação, gente. Quem está comigo, diga bem. Eu estou mostrando o retiro todo para vocês aqui, ó. Paulatinamente. Usando uma carta de Paulo, 1 Coríntios. Ninguém entendeu, né? Herege. Diga para quem está do seu lado: herege. Pode falar, herege. É piadinha, tá? Então Jesus não está satisfeito. Manda o Espírito Santo. E mais do que isso, a partir de agora, aqueles que recebem o Espírito Santo são mais do que somente filhos de Deus. Eles são morada de Deus. Pera, você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você teria dado um glória bonito. Eu vou te explicar. Jesus, Ele te ama tanto. Ele ama tanto a mim. Ele ama tanto os seus pais. Ele ama tanto a todos pessoalmente, que Ele não se contentou em vir da sua glória, morrer por nós e nos salvar. Ele disse: eu não só me contento com isso, porque eu nunca estou satisfeito. Então em mais, eu vou fazer mais. Além de vir salvar e voltar, eu volto, mas eu fico. Porque não só vim te salvar, eu vim te fazer morada minha. Então a partir de hoje, eu moro dentro de você. E você se chama Templo do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado: meu Deus do céu. Faltou a mão, diga: meu Deus do céu. Você tem noção da sua dignidade, o tamanho da dignidade que você tem? Gente do céu, eu estou suando já, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Tomai e comei, isto é o meu. Pera. Jesus não está falando só do Espírito Santo que está dentro de você, não, filho. Porque Ele está aí desde o seu batismo. Todo batizado recebe o Espírito Santo infundido na sua alma. O pagão, ele não tem o Espírito Santo dentro dele, mas ele tem uma teologia, o que a teologia chama de graça suficiente. Diga: graça suficiente. Graça suficiente é a graça que todos os pagãos e as criaturas têm. Eles não são batizados, não tem o Espírito Santo dentro deles, mas eles também são criaturas de Deus. Diga amém. Gente, isso aqui é uma aula de teologia. Olha. Diga para quem está do seu lado: tá entendendo a aula? Volta para mim aqui, ó. Aí quando você é batizado, você se torna filho de Deus. E sendo filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você. Mas Jesus falou assim: eu não quero só estar com o Espírito. Não é só um fogo que eu quero que queime dentro de você. Não, eu quero ficar dentro de você. Presta atenção. Eu estou dizendo tudo isso na introdução porque eu quero mostrar a sua dignidade. Ninguém nunca falou isso, né? Você se acha o pior indigno, safado, prostituto, miserável, herege do mundo, não é verdade? Eu também me acho. Aliás, me achava. Porque depois que eu estudei para essa pregação, que eu rezei, Jesus falou: para, meu filho, para de se martirizar. Porque mais do que qualquer coisa, você, além de ser meu filho, é a minha casa. E eu escolhi morar em você. Então Mateus capítulo 26, versículo 26. Repito: tomai e comei, isso é o meu. Então, não satisfeito de só o Espírito dentro de você, Ele se fez pão. Você está achando que isso é brincadeira, né? Você talvez está achando que Jesus é um personagem da história. Talvez você está achando que Ele é só uma figura do passado. Ei, não! Ele é Deus que se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga amém. E a carne, que é Cristo, não satisfeita, se fez pão na Eucaristia para morar dentro de você. Gente,
Meu Deus do céu, presta atenção. Jesus mente? Diga. João 8,44. Satanás é o pai da mentira. Então quando Jesus pega o pão e diz: tomai e comei, isso é o meu corpo, isso é uma representação? Então diga para quem está do seu lado: a Eucaristia é Jesus. Eu amo os evangélicos. Nós na comunidade fazemos eventos com eles. Você já viu alguém metendo pau na cola de Deus porque faz evento ecumênico? Você já viu, não já? Então, a gente ama eles. Eu posso falar deles porque eu amo eles. Mas como é que o cara lê isso na Bíblia e ele acha que Jesus está falando que o pão é uma representação? Diga para quem está do seu lado: você não está entendendo. A mãozinha, você não está entendendo. Aí sabe o que essa Eucaristia faz? Sabe o que esse pão, que é a carne dele, no milagre da transubstanciação? E se você quiser saber mais sobre isso, entra no meu Instagram, que eu fiz um IGTV explicando o que é o milagre da transubstanciação e a Eucaristia, tá? Ele entra dentro de nós, faz morada. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você comunga Jesus na missa, a sua união com Jesus, ela é maior. Ninguém nunca escutou isso aqui, ó, talvez, do que uma mulher grávida do seu filho. É maior. Sabe por quê? Isso é até um contra-argumento para quem defende o aborto. Porque quando os abortistas falam: não, mas é meu corpo, minhas regras. E de fato, porque é um corpo ali dentro da mulher. Mas quando você comunga Jesus, é um outro corpo da mulher, é um outro corpo, o neném. Mas quando você comunga Jesus, Jesus não é outro dentro de você, mas ele se transfigura em você. Você pode tocar numa pessoa que acabou de comungar e ter a certeza de que você está tocando no próprio Cristo. Uma pessoa que comungou, ela fica cristificada, ela fica divinizada, pelo menos por 15 minutos, que é o período onde Jesus Eucarístico está se dissolvendo dentro de você. Diga para quem está do seu lado: a sua dignidade é de casa de Deus. Diga para quem está do seu lado: você entendeu? Olha o tamanho da sua dignidade, filho. Olha para mim aqui. Olha o tamanho da sua dignidade. Olha quem você é. Olha, imagina então o que Deus morando em você não espera de você. Você mora com a sua mãe, ela espera de você que você seja um bom profissional, um bom pai de família. Se sua mãe pode ter por você os melhores sentimentos, o que não pode ter o Deus que se fez carne? Quais sentimentos será que Ele não tem por você? O que será que Ele não espera de você? E é claro que Ele não espera algo que é muito grande para nós, porque 1 Coríntios 10:13 diz que Deus é fiel e Ele não deseja algo para nós que nós não vamos conseguir realizar. Ei, se Deus mora em você, Ele espera algo de você. Como entender um Deus que se faz carne? Ah, Roberto, imagina entender um Deus que entra dentro de nós e Ele se torna um com a gente. O mistério de Jesus, quando Ele desce da união hipostática, 100% Deus e 100% homem, eu poderia dizer que é a união eucarística, a nossa com Jesus, porque é 100% Natan e 100% Jesus quando comunga. Não tem diferença, é tudo um só. É a mesma coisa você. Olha o tamanho da sua dignidade. Olha o que você é. A partir de hoje, todas as vezes que desacreditarem de você, você olha, aponta o dedo e diz: alto lá. Porque antes de qualquer coisa, eu sou casa de Deus. 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 Se as feministas falam muito de empoderamento, que homem é mais empoderado do que aquele que tem o próprio Deus correndo nas suas veias?
Diga para quem está do seu lado: você não está entendendo. Essa palma foi feia para chuchu. Abre a boca, diga: feia para chuchu. Eu vou repetir. Se as feministas falam de empoderamento, quem não tem mais propriedade para falar de empoderamento do que nós, quando comungamos, onde Jesus passa a correr nas nossas veias, e a partir desse dia a gente pode qualquer coisa. Vocês devem estar cansados. Eu que estou rouco e você que não abre a boca. Diga para quem está do seu lado: injustiça com o pregador. Eu quero falar de 4 pontos a partir de agora. Você entendeu sua dignidade, casa de Deus? Primeiro, templos do Espírito Santo. Diga mais forte. A primeira coisa já tenho dito: Ele mora em nós. Não há nada que nos separe dele. Não há nada que nos tire da presença dele. Ei, preste atenção. De tudo que ele criou, de tudo, ele escolheu morar em você. É por isso que você casa. É por isso que você tem dignidade. É por isso que você não pode se deixar vender por qualquer coisa. É por isso que a partir desse dia que você entender que Ele mora em você, você não vai conseguir viver mais para você. Você vai começar a viver para Ele. É por isso que São Paulo diz: já que um só morreu por todos, logo todos devem morrer e viver para Ele. Quando a gente entende isso, a gente entende Gálatas 2:20. Já não sou eu que visto, que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente entende isso, a gente entende Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Aí a gente entende Filipenses 3:8. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com Jesus Cristo. Meu Deus, uma pessoa que é apaixonada por Jesus, uma pessoa que entendeu que é templo do Espírito Santo, uma pessoa que entendeu que é casa de Deus. Gente, meu Deus, ela não consegue mais ser qualquer coisa. Ela não consegue mais acordar e olhar o WhatsApp dela. Ela acorda e antes fala com aquele que mora dentro dela. É por isso que o Salmo, agora eu entendo o Salmo: enquanto você dorme, o meu coração vela. Pera, Deus é Espírito, Deus não tem coração. Quando Jesus está dizendo, aliás, minto, quando Deus está dizendo pela boca de Davi: enquanto você dorme, o meu coração vela, significa, enquanto você dorme e o seu coração bate, eu estou ali dentro, batendo com Ele, velando por você. Olha que palma feia para chuchu. Meu Deus do céu, a gente vai chegar lá. Jesus é o Emanuel. Você concorda? Diga amém. A profecia de Isaías, 700 anos de Jesus, antes de Jesus nascer, dizia, Isaías capítulo 7, versículo 14: uma virgem vai conceber e dar à luz a um... Vocês não lêem a Bíblia mesmo, eu vou contar, deixa, não vou perguntar mais não. Isaías capítulo 7, versículo 14: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus. Que significa? Preste atenção, a palavra Emanuel é uma palavra hebraica e grega. Ela tem 2 traduções. Uma delas é a que eu quero dizer para vocês aqui agora, para te provar que Deus mora em você e que você é templo do Espírito Santo. Emanuel se divide em Eman-el. Você sabe o que significa Eman-el? Significa Deus dentro do barro. Presta atenção. Gênesis. Eu voltei há muito tempo atrás com você. Da onde que Deus modelou o ser humano? Ele pegou o barro. Meu Deus.
Meu Deus. Deus, Ele pega o barro e Ele começa a modelar. E não satisfeito somente com a matéria, Ele se coloca dentro dela. Emmanuel. Deus dentro do barro. É por isso que Deus mora dentro de você. É por isso que você é templo do Espírito Santo. Porque o Emmanuel, Deus dentro do barro, desde a criação, Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. Ah, meu Deus. Ele mora. E nada tira você dele. Você pode pecar o que for, pode se lambuzar o que for, pode se esfregar onde for. Ei, querido, Deus dentro do barro, Ele mora dentro de você. Talvez disseram, ei, escute, talvez como aquela mulher, aquela prostituta caída, talvez você chegou aqui nesse retiro desse jeito, e todo mundo está olhando e está dizendo, taca pedra, condena, julga, mas Jesus está abaixando, está escrevendo, está dizendo, Emmanuel, é prostituta, está caída, é pecadora, mas eu estou dentro do barro. Emmanuel, Deus dentro do barro. Ah, meu Deus. Diga para quem está do seu lado, Ele mora em você. Ele mora em você. Diga, sacode essa pessoa. Ele mora em você. Ele mora em você. Ele mora em você. Diga, sacode. Ai, meu Deus, eu não posso gritar. Meu Deus, essa pregação é nova, Jesus. Aleluia. Preparei ela ontem à noite, dormi meia-noite. Diga para quem está do seu lado, você não está entendendo. Abra a boca, diga para quem está do outro lado, você não está entendendo, irmão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, olha para mim. Chegou um homossexual na igreja. É pecador. É público. Está no Instagram dele. Relacionamento sério com fulaninho do mesmo sexo. Olha e diga, bem-vindo, Emmanuel. Porque Deus, querido, mora dentro de você. Chegou a prostituta. Chegou quem for, querido. Tá gravando? Tem alguém gravando a pregação? A colo de Deus pode ser o que for. Emmanuel. O nosso carisma está dentro do barro. Está dentro do barro. Quem enviou as últimas notícias entendeu. Você talvez vai chegar em casa e vai ver. Eu sou da colo de Deus, viu? Diga para quem está do seu lado, você está entendendo agora? Primeira coisa, templos do. Segunda coisa, como a Virgem Maria, templo do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel, naquele momento Deus já morava dentro dela, correto? O Espírito Santo que mora em você já morava dentro dela. Maria, concebida sem o pecado original. Só que tem uma coisa interessante. Quando o Espírito Santo chega na casa de Maria e diz que ela vai ser mãe do Salvador pela boca do arcanjo Gabriel, naquele momento, alguém disse isso aqui ontem, Nossa Senhora se casou com o Espírito Santo. Você concorda? Você tem que concordar, porque adultério é um pecado grave, correto? Correto?
E o Espírito Santo não podia gerar um filho em Nossa Senhora sem ser casado com ela, porque se ele é Deus, e ele que disse que o adultério é um pecado grave, aquilo que uniu o homem, aquilo que Deus uniu o homem não separa, ele estaria cometendo um pecado. E como é impossível, ele se casa com Nossa Senhora para gerar Jesus nela. Então a gente consegue entender pela teologia e pela Bíblia que quem gerou o Espírito Santo, Jesus, dentro do ventre de Nossa Senhora, o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, de forma muito expressiva e clara, o Espírito Santo começou a habitar também dentro dela. O que Nossa Senhora está fazendo em Pentecostes? Se ela já era esposa do Espírito Santo, se o Espírito Santo já estava dentro dela, ela estava ali, porque onde o Espírito está, a esposa também está. E se ele ia descer sobre a igreja, a esposa teria que estar junto, porque marido e esposa andam juntos. Preste atenção. Nossa Senhora, a partir desse momento, se tornou também, como eu e você, templo do Espírito Santo. Amém? Então, quando ela foi visitar Santa Isabel, significa que o templo do Espírito Santo, com Jesus dentro dele, com o Espírito Santo dentro dele, no caso dela, a Nossa Senhora, que está aqui, ela foi visitar a Santa Isabel. Nossa Senhora é especialista em visita. Vou te contar por quê. Estava no quarto dela, ela foi visitada pelo anjo. Chega o arcanjo Gabriel. Brincadeira, anjo não tem asa. Diga para quem está do seu lado, você sabia disso? Anjo é espírito, viu? Não tem asa não. Diga. Mas pode aparecer com asa, porque Deus é Deus. Amém? Voltando. Glória a Deus. Visitada pelo anjo, ela então aprendeu como se visitava. Agora, com o Espírito Santo dentro dela, com Jesus dentro dela, o que ela faz? Visitada, ela foi visitar. Então Nossa Senhora anda, sai dali, aquela menina de 13 anos de idade, ela anda então 138 quilômetros até uma cidade chamada Alcarim, ou Alcarim. Você escolhe o jeito que você quer chamar a cidade de Santa Isabel. Então Nossa Senhora, especialista em visita, sendo visitada pelo anjo, agora ela vai visitar Santa Isabel. Preste atenção, o templo do Espírito Santo está indo visitar a Santa Isabel. Diga amém. O templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo entra dentro dela, gera Jesus ali dentro. Lembra? O segundo ponto é, como a Virgem Maria, templos do Espírito Santo. Maria, especialista em visita, visitada pelo anjo, vai visitar Isabel. Então, quando o templo do Espírito Santo, que é Nossa Senhora, chega na casa de Isabel, naquele momento, Isabel estava grávida de João Batista. E quando ela entra na casa e a saudação chega aos ouvidos de Isabel, imagino que Maria entrou e disse: salve Maria. Brincadeira. Ela foi e disse: boa tarde Isabel. Na hora que a saudação chegou ao ouvido de Isabel, a criança estremeceu de alegria no ventre. Ei, deixa eu te contar, João Batista é o único santo, junto de Nossa Senhora e Jesus, que se celebra nascimento e morte. Sabe por quê? Porque Maria, templo do Espírito Santo, cheia do Espírito, também com Jesus dentro dela, visitou Isabel. E quando ela visita, João Batista fica batizado no Espírito Santo. Escute, Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, diz que naquele momento a mancha do pecado original de João Batista some, e ele foi santificado no ventre. É por isso que Jesus olha para João Batista e diz: não há outro homem maior que João, nascido de mulher. Sabe por quê? Porque é visitada. Templo do Espírito Santo, visita. E naquele momento que ela visita, do ventre de Isabel, Nossa Senhora, que é templo do Espírito Santo, santifica aquele menino. Preste atenção. Como Maria, templos do Espírito Santo.
Escute, você não é templo de Deus para você. Você é templo de Deus para os outros. Ei, no retiro, Lázaro foi visitado. Portanto, quando você voltar para casa, comece a visitar, porque a partir de você, que é templo do Espírito Santo, as pessoas serão santificadas. Olha, ei, você não está entendendo. Eu vou te explicar, preste atenção. Nossa Senhora santificou o menino na barriga. João Batista não tem mais pecado. Escute uma coisa, na sua casa, sabe aquela mãe que você reza há muito tempo, que você ora, que você jejua? Sabe aquele irmão que está nas drogas? Então, templo do Espírito Santo. Sabe qual é o nome deles? João Batista. Fica tranquila, você é a Maria que está indo visitar a Isabel na sua casa. E quando você chegar lá, o João Batista que está lá vai ser santificado por causa de você. Você está entendendo? Você é templo, meu querido e minha querida, para os outros. Você é templo do Espírito Santo para as pessoas. Você foi santificado, agora é hora de santificar. Eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui eu tenho certeza que você não escutou. Roberto, escuta isso aqui, ó. Na Galileia, lá em Israel, existem 2 mares. Diga comigo, Mar Morto. Abra a boca. Mar Morto. O povo lá de trás está de boca fechada. Mar Morto e Mar da Galileia. Diga. A diferença entre esses 2 mares. Olha para mim aqui, ó. Escuta aqui, Roberto, pra você usar nas suas pregações, ó. A diferença do Mar Morto para o Mar da Galileia. O Mar Morto é literalmente morto, podre, cheio de lodo. Não nasce uma planta em volta. Aquela água não serve para nada. É fétida, sofrendo. Todo mundo que vai lá perto passa com o dedinho no nariz, porque aquele negócio fede. Não tem peixe, não tem vida. O Mar da Galileia, o contrário, é um mar que dá peixe. A água é boa, tem plantas, algas. Tudo que planta em volta do mar, por causa da água, dá. As árvores crescem, tem fruto. Você sabe qual é a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? Na verdade, eles ainda têm uma igualdade. Os 2 são abastecidos pelo mesmo rio. Qual é o nome do rio? Rio Jordão. Diga, Rio Jordão. Então me explica, como é que o Mar Morto é podre, é sujo, é sem peixe, é sem vida, é fédido, e o Mar da Galileia é água limpa, dá peixe, dá para pescar, planta tudo, árvore cresce, tem alga. Sabe qual a diferença? É que o Mar da Galileia, ele tem um monte de canais que distribuem as águas, e o Mar Morto, ele não tem saída nenhuma, ele é fechado em si mesmo. Então toda a água que vem do Jordão, ele fica ali, aquela água morre ali. Ei, deixa eu te falar a diferença, tem gente que já está entendendo. Sabe qual a diferença do Mar Morto e do Mar da Galileia? É que quem só recebe, morre em si mesmo. Agora quem distribui gera vida, gera planta, gera peixe, gera fruto, gera conversão, gera avivamento, gera conversão. Anota que essa é minha, pode anotar. Diga para quem está do seu lado, você não está entendendo. Jesus amado. Não, isso não é para repetir não. Traz mais uma para mim. Mais uma água. Alguém viu? Estou muito doente, gente. Estou viajando há muito tempo, sem parar. Eu volto para casa amanhã à noite. Chego em casa terça-feira, praticamente. Quinta-feira eu volto para Minas de avião de novo. Na outra semana é que final de semana não tem missão ainda. Glória a Deus.
Aliás, Marcos 8,39. Aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. Mas aquele que perder por causa de mim, vai salvar. Amém. E aí, templo do Espírito Santo como Nossa Senhora, vai morrer em você mesmo? Ou vai começar a distribuir? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou rezando a Deus para Ele tacar serviço em você. Chega de ficar sentado com a bunda no sofá, assistindo Grey's Anatomy, assistindo comédia, assistindo, sabe o que? Tiago Ventura, assistindo Whindersson. Chega de assistir essas porcarias. Vai começar a fazer alguma coisa. Eu vou rezar a Deus para Ele tacar serviço em você, para você evangelizar. Chega, para com esse sonho ridículo de ir para Disney daqui a 3 anos. O meu sonho, gente, é salvar o mundo inteiro e ganhar almas para Jesus. Ah, meu Deus. Eu vou fazer intercâmbio, eu vou ir para Disney, eu vou para... Me leva, droga. Leva para Roma, pô. Meu sonho é ver o Padre Pio. Vou ver um dia. Ela vai me levar. Terceira coisa. Pega a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 1. Vocês estão gravando essa pregação? Glória a Deus, irmão. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, vamos? Posso ler? Estou lendo. Recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos acaso, como alguns, a necessidade de vos apresentar ou receber de vós a carta de recomendação? Tem necessidade, sim ou não? Não sei. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. Versículo 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Terceiro ponto da pregação: cartas vivas do Espírito Santo. Olha para mim. Templo do Espírito Santo é você, sim ou não? Eu vou me referir a você agora como templo do Espírito Santo, beleza? O que é mais importante para você, templo do Espírito Santo? Eu vou te dizer. O mais importante, depois que você entende que é templo, que é casa de Deus, que é carta viva, a partir de agora é o nosso testemunho. Preste atenção. Vós sois cartas vivas, escritas não com tinta ou em pedras, não, mas escritas pelo Espírito Santo em vossos corações. Escuta, o Lázaro, o retiro é um túmulo. Vou explicar. E mais que um túmulo, ele é um laboratório. Vou te explicar. Mais que um laboratório,
Ele é um consultório. E mais que um consultório, é um centro cirúrgico. Atenção, você chegou no túmulo, no laboratório, no consultório, na sala de cirurgia. Você deitou, você morreu. Porque os que vivem segundo a carne, desculpa, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você entrou na sala de cirurgia, você acabou de morrer, entregou a vida. Jesus, ele veio, abriu você de fora a fora, fez uma incisão no seu peito, colocou seu coração exposto. O Espírito Santo é o ajudante da cirurgia. Ele é responsável por escrever no seu coração. Ele escreveu o que ele quis, templo do Espírito Santo. O que ele quis, templo, ele escreveu em você. Agora, ele acabou de cicatrizar, de fechar. Minto, de colocar os pontos. Ele colocou os pontos para deixar em você, sabe o que? A marca. A marca do que? De que você é uma carta viva. Ou até como diz o Tony Allison, a marca da tua vitória. Você vai para lá e essas cicatrizes vão ficar em você para sempre. Você sabe o que são as cicatrizes? As marcas da nossa vida. E a marca dessa cirurgia é o testemunho que a partir de hoje você vai dar. Eu já caí de moto. Vocês vão rir, tirei o casaco à toa. Vem cá. Vem cá. Tem uma marquinha aqui, ó. Tem uma marca? Obrigado. Só para deixar verídico aqui. Um dia eu caí de moto. Foi bem simples. Sabe como eu caí? Trabalhava de motoboy. Você vai rir de mim, eu acho. Trabalhava de motoboy. E a motoboy tem aquelas caixas atrás. A moto era muito ruim. Era uma XTX 125, alguma coisa assim. XT 125. E aquelas motos que é estilo trilha. Os pedais era aquele de garfinho para usar com bota, sabe? Aquela moto estava ruim, ela morria sempre. E o start não estava funcionando. Como que liga? No tranco. Só que tem aquele negócio, lembra? Então não dá para você correr com ela, cair em cima e ir embora. Você tem que pular como? De lado. Gente, eu andei com a moto, corri. Na hora que eu pulei de lado assim, ó, tinha um buraco. Quando acabou o buraco, a moto caiu para trás. Eu meti-lhe a perna naquele negócio e o meu braço rasgou assim no guidão. Na hora sangrou bastante, mas depois ficou esse trocinho aqui de nada. Eu nem senti muita dor, continuei. Vida que segue, né? A gente tem que trabalhar. Eu nem tinha carteira. 16 anos. Tem 22, hein? Ficou a minha marca. Isso aqui é o testemunho de que eu posso dizer: eu já andei de moto, eu já caí de moto. Agora, esse retiro te colocou numa sala cirúrgica. Jesus é o cirurgião. O Espírito Santo é o ajudante da cirurgia. Não sei como chama. Ele que faz as marcas. Ele deixou essa marca em você. Então agora, carta viva, escrita pelo Espírito Santo, vai lá para fora e começa a testemunhar a cirurgia e a obra maravilhosa que Ele realizou em você. São Francisco de Assis: quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Santo Antônio de Pádua: as palavras convencem, mas o testemunho arrasta a multidão. Um dia São Francisco de Assis, quem é que nunca ouviu falar de São Francisco, não sabe onde ele nasceu, nada, diga, levanta a mão aí. Pode levantar, não tem problema não.
Eu vi alguns ali, aqui, beleza. São Francisco que fundou a ordem dos franciscanos. Beleza, templo? Diga amém. Um dia, os irmãos de Francisco chegaram para ele e disseram assim: Francisco, vamos pregar o evangelho na praça? Vem cá. Qual é o seu nome? Lázaro? Brincadeira. Você não entendeu a piada, era templo do Espírito Santo. Aí o templo do Espírito Santo chegou para Francisco e disse assim: Francisco, vamos pregar na praça. Estou escutando. Francisco, eu vim embora. Francisco, eita. Obrigado, templo, pode sentar. O rapaz ficou, o frade ficou seguindo o Francisco e pensando: e aí, vamos pregar? É agora, aqui é o melhor ponto, aqui tem mais gente, vamos? E Francisco andando na praça, passando no meio das pessoas, voltou e o discípulo: não, discípulo, vamos pregar, Francisco, vamos, agora, estou vibrando o templo, irmão, aleluia. E Francisco: vamos embora. Chegou no convento: Francisco, ei, nós não íamos pregar o evangelho? Francisco olhou: nós pregamos com o testemunho da nossa vida. Quem já escutou essa história? Levanta a mão. Várias pessoas. Você não acredita nela. Você não acredita. Você acha que ela não dá para acontecer. Mas eu vou te provar que ela é real. Um dia chegaram para Francisco e disseram: vamos pregar o evangelho. Todos acostumados que a pregação era com as marcas, com o testemunho, deram uma volta na praça. Quando passaram na rua, um homem olhou para aqueles rapazes e começou a seguir eles. Começou a seguir. Ele olhava de longe os frades andando no meio das pessoas, ele seguindo. Achou que eles iriam parar numa venda e ele continuou seguindo. Aí ele passou de novo e ele foi, e o rapaz foi seguindo. Aonde ele passava ele ia, e está seguindo. Ele viu que os frades voltaram para a igreja, entraram no convento, e ele bateu na porta e disse assim: eu quero falar com o responsável. E veio Francisco de Assis. Ele olhou e disse assim: olha, se a vida aqui dentro desse mosteiro for como reto, como o andar daqueles frades que passearam na praça, eu quero entrar para essa ordem e me fazer um deles, porque o andar deles é de um testemunho vivo demais. Sabe quem é esse homem? São Leonardo de Porto Maurício. É um franciscano, escreveu diversos livros. A excelência da Santa Missa é de São Leonardo. Como ele se converteu? Vendo frades andando na rua, testemunhando. Aplaude. Conhece Madre Teresa de Calcutá? Santa Teresa de Calcutá? Conhece templo? Conhece templo? Ela dizia, olha ela ali, ó. Olha para mim agora, que ela está pequena ali, eu estou grande. Sabe o que ela dizia? Escuta essa aqui. Às vezes, a única Bíblia que o seu irmão está lendo é a sua vida reta. Ela amava os pobres. Maria Teresa de Calcutá, na Índia, cuidava dos pobres. Um dia, ela foi pedir doação para um homem muito rico daquela região, uma esmola para os pobres, mas uma esmola com um pouco de dinheiro, porque ela sabia que aquele homem tinha muita coisa. Na hora que ela estendeu a mão e disse: eu sei que o senhor pode, o senhor é um homem de posses, rico, me dá um dinheiro para os meus pobres. Aquele homem olhou para aquela mulher baixinha, pegou e cuspiu na mão dela. Ela olhou e disse assim: esse aqui é para mim e eu mereço, mas é a esmola dos meus pobres. Um dia, não aplaude não, que você não entendeu. Seria aplaudido. Um dia, uma pessoa chegou para ela e disse assim: Madre Teresa, como é que a senhora consegue? Ela é um templo do Espírito Santo. Meu Deus do céu.
Como é que a senhora consegue? Num dia entra tanta gente morta, leprosa. Como é que a senhora consegue? Ela olhou e disse assim: por mim mesma, eu não faria isso nem por $1 milhão. Mas por amor a Deus, no pobre, eu toco neles todos os dias, até o fim da minha vida. Escuta, um dia, uma pessoa ligou da Santa Sé e disse assim: Madre Teresa, o Santo Padre, São João Paulo II, ele quer falar com a senhora, ele quer uma audiência com a senhora aceita? É claro, ficou muito feliz. Imagina, o Papa querendo ver você. Marcou terça-feira. Quando ela estava indo para ver o Papa, no meio do caminho, ela viu um pobre sofredor de rua. Aquela mulher não aguentou, ela parou e começou a cuidar daquele pobre. Cuidou dele, a hora passou, ela perdeu o avião, não conseguiu ir para Roma para poder ver o Papa. No outro dia, liga uma pessoa desesperada e diz assim: Madre Teresa, o que aconteceu? O que houve que a senhora não veio? O avião estava lá, estava tudo comprado, tudo certo, dinheiro. O que aconteceu? O representante de Cristo, o Papa, te esperava. Ela, como templo do Espírito Santo, carta viva, que testemunha, ela, com aquelas respostas que só santo sabe dar, disse para aquela pessoa no telefone: meu caríssimo, às vezes nós temos que deixar de visitar o representante de Cristo para cuidar do próprio Cristo. Ser templo do Espírito Santo não é fácil, exige de nós. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas chega. Abra comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 22. É a última página da sua Bíblia. Não é os mapas não, ok? E eu encerro essa pregação. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz assim: aquele que atesta essas coisas. Escuta aqui, ó, olha para mim. Eu vou te dar a chave que os santos usaram para ser santos, para não pecar. Isso aqui, ó, presta atenção, tá vendo isso aqui? Esse versículo que eu vou ler agora é a chave da sua resposta para você ser santo. Aquele que atesta essas coisas diz, todos, sim, eu venho, amém, vem Senhor Jesus. Eu vou repetir, vamos todos juntos, 1, 2, 3 e... aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa, amém, vem Senhor Jesus. Deixa eu ler para você agora. Aquele que atesta essa, olha para mim, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa, amém, Maranata. Preste atenção, sabe qual é a arma para você ser um templo do Espírito Santo que testemunha a exemplo de Nossa Senhora, sabendo o seu valor? É quando você viver dia após dia essa palavra, entendendo que Jesus está dizendo, eu venho depressa, eu estou chegando. Se ele estava com o pé na nuvem para subir em Pentecostes, ele agora, como disse o Daniel Pio, ele está com o pé na nuvem para voltar. Ande como se Jesus estivesse chegando, e você será um templo do Espírito Santo que testemunha o Evangelho. É por isso que Eclesiastes capítulo 7 versículo 40 diz, em tudo que fores fazer, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Entende? Em tudo que você for fazer, lembra do teu fim, que você não vai pecar. É por isso que São Domingos Sábio dizia, antes de cada ação, do que isso me vale para a eternidade.
Ei, viva como se Ele estivesse chegando. Viva como se você fosse sair de casa. Até se arruma, filho. Até passa batom, menina. Passa perfume. Porque você pode estar saindo de casa e encontrar Ele vindo depressa no meio do caminho. E não vai dar tempo de tomar banho. Não vai dar tempo de cortar cabelo. Não vai dar tempo de nada. Assim vivem os templos do Espírito Santo. Como se Ele estivesse vindo depressa. Olha, essa é a chave da santidade. Quem vive assim não consegue viver mais as coisas do mundo. Porque você anda o tempo todo assim. Ele está chegando. É agora? Ele está chegando, é agora? Tá bom, alto. Ei, querido, Cânticos capítulo 10. Beijo o meu amado com os lábios de minha boca. É a maior prova de amor. É assim que Deus beija nossa alma, com os lábios de sua boca. Tem paixão maior do que essa? Para que ficar se rastejando o templo do Espírito Santo? Ele mora em você e quer te beijar. E você, sabe, querendo migalha de amor. Ei, você é templo, migalha não. Só quem não sabe o que é templo do Espírito Santo fica catando migalha, procurando migalha. Ai, meu Deus. Amém. Vocês entenderam? Eu espero que a vida de vocês não seja mais a mesma. Não tenha preguiça de ir na missa. Não tenha preguiça de amar Jesus, de ir para o encontro. Não. Porque aquele que atesta essas coisas diz: eu estou indo depressa. E Ele quer, sabe o que? Encontrar corações dispostos. Ah, Jesus. Olha, um dia, num grupo de oração no Vale do Paraíba, o pregador começou a dizer: ele disse assim na pregação, de que quando nós fôssemos rezar, é como se Jesus descesse num jardim, e nós somos as flores, as plantas que Ele vem admirar. Naquele dia, uma pessoa do grupo de oração tinha perdido um ente querido. Não naquele dia, naqueles dias, sabe? E ele começou a dizer que quando Jesus, Ele desceu no jardim para nos ver rezar, Ele começou a olhar as flores, as plantas. E Ele disse, mediante aquela situação de dor, que Jesus amava tanto aquela pessoa, aquela que havia morrido, que naquele dia, quando Ele desceu para o jardim, Ele colheu aquelas flores. E Ele, mediante a dor, começou a ministrar dizendo: ei, que Jesus hoje possa descer no jardim da nossa alma e começar a colher nós que somos flores. Tinha um jovem sentado assistindo a pregação. Na hora da oração, aquele jovem entendeu tanto o que era ser flor no jardim de Deus, que ele começou a dizer na hora da oração: Senhor, me arranca, me leva. E naquele grupo de oração no Vale do Paraíba, alguns pregadores de lá, muitos anos atrás, contam essa história, de que aquele homem que começou a gritar, rezando desse jeito, ele na mesma hora caiu duro, ele infartou e morreu. Jesus recolheu ele. Olha, eu não sei você, porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se Ele já mora dentro de mim, o que tem Ele me levar para Ele? Eu quero ser nesse dia arrancado do jardim de Deus.
Se Ele quiser me arrancar hoje, Ele pode me arrancar. Feche os seus olhos, filho. Sem muito algazarra, se coloca de pé. Que Ele nos arranque hoje, se for necessário. Porque já que Ele vem depressa, o nosso coração ama tanto, que Ele não precisa vir. Nós vamos até Ele. Feche os seus olhos. Eu te peço que só abra os seus olhos agora, no final dessa oração.